alguém diferente, assim, você anda com uma pessoa que seria, assim, aparentemente estranha, ou pelo menos você anda com a pessoa diz, olha bem com que você tá andando, hein? Olha bem como é que você tá andando, hein? Que pessoa é essa que você tá andando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso, hein? Já ouviu isso alguma vez, ouvinte? Já ouviu isso alguma vez, querido ouvinte? É o que diz aqui uma de nossas amadas ouvintes. Convivo com pessoas que têm hábitos que não são iguais aos meus e por isso eu sofro várias críticas. Mas quando leio a Bíblia, vejo que Jesus andava com pecadores e aqueles que eram considerados péssimas companhias. E tinha uma galera ali que andava com Jesus, você imagina bem se fosse hoje, hein? Vai, fala aqui entre nós. O camarada corrupto, tem lá a turma do pecado e a galera hoje ia pegar, mas Jesus andava à toa? Era à toa ou tinha um projeto? Ou havia um propósito? O que você acha, hein, ouvinte? Andar com uma pessoa de visão diferente da minha seria uma espécie de julgo desigual de amizade? Pergunta ouvinte. Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Quais os sinais que indicam que uma pessoa é de má índole e que esses valores estão sendo absorvidos por mim? Porque às vezes você está caminhando com a pessoa e não percebeu o quanto aquela pessoa está te influenciando. Ué, você não está percebendo? Mas o seu jeito mudou, você começa a falar palavras que você não falava. Olha bem, hein? Você começa a querer estar em lugares que você antes não queria. Você começa a fazer os programas diferentes dos que você fazia anteriormente. E por que isso aí, hein? Tá sendo influenciado, às vezes nem percebe. Como saber, minha gente? Pergunta ao ouvinte. Como ser eu a pessoa que irá influenciar e não ser a pessoa influenciada ou uma pessoa influenciável? Vocês consideram uma pessoa influenciável? Vamos discutir esse assunto aqui? Vamos observar esse assunto? Você que tem filho, você que tem aí neto, você que está preocupada com isso e você que tem que olhar a sua vida. Olha pra você, observe bem, veja se não há aí alguma coisa que você pegou uma mania e foi influenciado por alguém, alguma coisa que está absolutamente contrária à palavra de Deus. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta 11 de março de 2015, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, o seu trabalho, sua igreja, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Muito bem, pastor Giamax, eu começo ouvindo a sua opinião. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: quando lê a Bíblia eu vejo que Jesus andava era com pecadores e aqueles que eram considerados péssimas companhias. É o que diz a nossa ouvinte. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, que Deus abençoe os nossos ouvintes mais uma vez, é uma alegria estar aqui. De fato, eu estava lendo em Mateus capítulo 11, verso 18 e 19, e nós temos aí uma descrição de dois extremos.
nós temos João, e a Bíblia diz: esse daí comia, esse não comia e nem bebia, diziam, ele tem demônio, por isso não se relaciona com ninguém. E no verso 19 aparece Jesus comendo e bebendo. E porque ele comia e bebia, ele perdeu na visão das pessoas a credibilidade de santo, porque diziam, é um comilão, um beberrão. E nós entendemos, até pela palavra que é considerada nesse texto, que a proposta que nós temos que atender é a do Senhor Jesus Cristo. João representa um sistema que já não servia, aonde o santo, aonde o separado, ele tem tendências essênicas, ele não se relaciona com as pessoas e acaba tendo dificuldade de exercer a influência que deve exercer. A sua posição de profeta, a sua posição de homem de Deus existe exatamente para isso, para transformar as pessoas. Mas como transformá-las se eu perder o contato com essas pessoas? Então Jesus Cristo, para corrigir isso, veio, sentava, comia. De fato, muitas pessoas de péssima índole estavam ao seu lado, andaram com ele, foram transformadas pelo testemunho dele. Agora, nós sabemos que existe aí uma necessidade de que eu seja de fato convicto da fé que possuo. Porque entre não ter convicção do que eu sou diante de Deus e do que Deus é para mim, é melhor eu não me misturar. Mas eu convicto de quem sou e da tarefa que me cabe, eu acho que eu tenho que me aproximar dos pecadores a fim de transformá-los pelo meu testemunho. Pastor Wander Gomes, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse tópico? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores aqui, aos nossos ouvintes. O tema é muito interessante, é um tema em que nós temos que considerar toda a influência que nós recebemos da sociedade, da cultura. É muito importante que a gente seja sal da terra na terra. Muito importante que sejamos luz do mundo no mundo. Entretanto, a gente não pode se deixar influenciar, como diz Paulo em Romanos 12, pelos costumes, pelas práticas do tempo em que vivemos. A nossa postura tem que ser diferenciada. E aí está o ponto do problema. Como fazer isso? Como separar uma postura de Deus de uma postura que venha a ser uma postura mundana? Eu creio, JR, que é por aí que a gente tem que discutir. Muito bem, com a gente também o pastor Samuel Silva. Samuel, bom dia, bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Que pensa o irmão sobre esse tópico inicial? Bom dia, queridos, é uma alegria, um prazer estar de volta aqui no debate. Bem, eu concordo com os pastores e creio que não dá pra gente iluminar onde já está tudo iluminado. Se você acende uma lanterna num lugar que tem muita luz, ela não vai fazer efeito algum. A gente tem que ir para o meio das trevas. Mas é óbvio que nós precisamos, no mínimo, fazer uma autoanálise para sabermos a que ponto temos força para influenciarmos e não sermos influenciados. Eu acho que a base de tudo é o equilíbrio, né? Na comunhão com Deus, na comunhão com a palavra, nós alcançamos o equilíbrio para nós não nos envolvermos com coisas que não podemos suportar. Jesus é o nosso maior exemplo, já foi citado aqui, sentou, comeu, andou com pecadores, mas a gente não pode se esquecer que ele é Deus. Nós somos falhos e se a gente não tiver a unção desse Deus, aí a coisa fica complicada. Então, para a gente fazer a obra no meio das trevas, só mesmo com a graça, com a unção do Espírito Santo, com direcionamento. E como já foi dito aqui, eu acho que é nesse detalhe que a gente deve debater nessa manhã. Muito bem, nós temos aqui, por exemplo, um ouvinte do Mutuá, depois eu leio integralmente aqui, dizendo, eu acho que a gente deve andar sim. Já tem um ouvinte de Manguinhos dizendo, eu acho que isso é julgo desigual sim. Nós temos aqui lados opostos sobre o mesmo assunto. Existe uma questão de um propósito de Deus na nossa vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele alerta, olha gente, cuidado hein, as más conversações corrompem os bons costumes.
O que você acha sobre esse assunto, ouvinte amado? Vamos entrar nesse ponto já já. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa está perguntando: você acredita que ser amigo de alguém que tem uma visão diferente sobre a vida é julgo desigual? Bom, por telefone, 86% dos nossos ouvintes não acreditam que seja julgo desigual, e pelo nosso site, 73% deles também não acreditam. Aqui no nosso WhatsApp, 968038319, o Cristiano, que é de Caxias, ele disse assim: olha, Jesus não andava com pecadores, os pecadores é que o seguiam, porque viam nele a diferença em seu comportamento. Agora, um outro ouvinte, ele estende um pouquinho mais, já que está falando de julgo desigual, ele diz assim: bom, eu fui abrindo mão de andar junto até que eu cheguei ao ponto de namorar alguém que não era evangélico. E aí, realmente, quando eu percebi, me dei conta, a influência dela era tão grande que eu acabei caindo na prostituição. E meu pai do céu, quero continuar ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, ligando, participando conosco, e vai aí o nosso WhatsApp. Fale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Existe diferença, gente, quando há um propósito divino, há uma ação divina, uma questão até estratégica. O ministério de Cristo é estratégico o tempo inteiro. Ele não se assentava com as pessoas no sentido simples disso, né? Havia um propósito: compartilhar o seu evangelho, levar a boa nova e tal, e que muitas vezes nós somos destituídos disso, nós perdemos a perspectiva de que nós temos uma missão, que nós somos missionários aonde nós estivermos. Você está onde? Você está na pizzaria? Missionário. Você está onde? Você está em casa? É missionário. Você está no culto? É missionário. No trabalho? É missionário. Quando se perde essa perspectiva da obra missionária, de ser testemunha, eu acho que aí a gente quase que perde o sentido da própria vida cristã. Ao mesmo tempo, para alguns isso pode ser uma pressão tão grande, quer dizer, vou fazer isso tudo o tempo inteiro, será que eu não tenho um tempo para relaxar? E aí se confunde tudo. Quero ver a opinião dos companheiros aqui sobre esse tópico e quero trazer aqui 1 Coríntios 15:33 para a nossa reflexão. As más conversações corrompem os bons costumes. Na verdade, teve um ouvinte que deu uma palavra muito boa aí. Jesus não andava com os pecadores, né? Os pecadores é que seguiam Jesus. E eu acho que ele fez um resumo muito interessante de como tem que ser o nosso relacionamento com o mundo. Então eu volto a insistir de que preciso estar convicto de quem é Deus para mim e do que eu sou para Deus. Tendo essa convicção, eu não preciso temer me relacionar com as pessoas, porque sei em quem tenho crido, né? E vou usar dessa convivência que tenho com o Senhor para transformar as pessoas. Então, falando assim de uma maneira um pouco mais objetiva, eu tenho que ser o líder desse relacionamento. Eu tenho que ser aquele que influencia, que transforma. De maneira nenhuma eu posso me deixar mudar por isso, porque você bem citou aí que as más conversações corrompem os bons costumes. E quando o pastor Samuel falou aqui, ele falou de um perigo, né, dessa convivência. Então é muito difícil um pastor ter a segurança de liberar as suas ovelhas para que se relacionem tranquilamente com qualquer pessoa, porque a gente vê na prática que muitos acabam se afastando, se corrompendo, se esfriando na fé, né? Então é um assunto bem delicado. A gente lançou esse questionamento ontem nas redes sociais e as pessoas divergem muito em cima desse assunto e muito por causa da própria experiência, como esse que falou aí. Eu comecei, daqui a pouco eu caí na prostituição. Essa é a história de muitas pessoas, mas também temos outras histórias de pessoas que estão ali envolvidas no miolo do inferno, resgatando vidas, salvando. Tem um camarada que era da prostituição e deixou de ser por influência de algum amigo. De alguém tem o outro lado dessa história. Mas que é o risco, é o risco. Exatamente. João 17, né, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai, eu os enviei ao mundo. Então, eu os envio ao mundo. Jesus nos envia no meio e ao meio de uma sociedade corrompida. Aquele que é discípulo de Cristo tem um ministério, como você disse, JR, como missionário, como alguém que vai fazer a diferença. A questão, a meu ver, não é o lugar da missão.
O lugar da missão é realmente no meio dessa sociedade, desse mundo em trevas. O problema é o equilíbrio e o nível de espiritualidade do indivíduo, do crente que está lá, que muitas vezes não tem comunhão com Deus suficiente, não tem maturidade espiritual suficiente e acaba, ao invés de influenciar, sendo influenciado. Acaba caindo e até escandalizando o nome de Jesus e o próprio Evangelho. Agora, a missão é muito clara. Nós temos que estar na sociedade, no mundo. A sociedade está debaixo de um poder, de uma dominação satânica. É para lá que nós fomos enviados, no meio de lobos. Mas temos que ter forças em nós mesmos, como crentes, como testemunhas, para que nós sejamos os influenciadores e não os influenciados. Então, a meu ver, o ponto da discussão não é o lugar da missão, mas é a competência espiritual e o nível de maturidade daquele que a realiza. É isso aí, eu creio também dessa maneira. João 2 nos mostra o primeiro milagre de Jesus sendo realizado num casamento. Talvez se ele fosse, ou não ele, mas talvez se nós fôssemos escolher um primeiro lugar para realizarmos um milagre, talvez escolheríamos um lugar, né? O círculo de oração. Ou de repente faríamos logo a multiplicação dos pães e dos peixes, ou andaríamos logo por sobre as águas, ou curaríamos. Para arrebentar logo, né? Lógico, né? Eu não vou para um casamento, né, e tal. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele vai, e aí acaba o vinho, e aí a sua mãe vem falar, olha, acabou o vinho, de uma maneira desesperada, e ele a responde não como mãe, mas responde como mulher. Ele diz, olha, eu não tenho nada contigo, não chegou a minha hora. Eu percebo que Jesus a todo instante recebia uma carga emocional enorme das pessoas sobre seus ombros, mas ele não se envolvia, e quando ele se envolvia de maneira calculada, tinha um propósito. E aí tem a ver com que está todo mundo aqui falando sobre essa questão da maturidade, a que ponto a gente está pronto para receber essa carga emocional das pessoas, né? Às vezes a gente, ainda jovem, né, tem aquele desejo de fazer a obra de Deus, deixa que eu vou, né, e tal, mas ela não faz a ideia daquilo que a espera e de quanto o diabo é astuto para tentar distorcer qualquer tipo de posicionamento que tínhamos no tempo da inocência. Então, eu acho que está claro para todo mundo que ter contato com o mundo é liberado. Agora, será que temos poder para ter esse contato? E aí é um trabalho individual de autoanálise e acompanhamento pastoral. E até o próprio Senhor Jesus Cristo, como Deus, nós observamos lá em João no capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, quando os discípulos voltam e encontram ele conversando com ela, a Bíblia diz que eles estranham o fato dele estar conversando com a mulher, porque não era do hábito dele estar numa situação como aquela, ele sozinho com a mulher, né? Então, apesar da gente admitir aqui que ele tinha essa relação com o pecador, como o pastor Samuel mesmo disse aqui, era uma relação calculada. Então, até aqui é conveniente, daqui para lá não é mais conveniente. Então, é esse discernimento que o cristão precisa ter na sua vida para saber até onde ele pode ir. É importante que você não se feche, porque aí parece discriminação, você se sente melhor, se apresenta como um santarrão e você acaba isolando as pessoas, né? E nós temos que admitir que somos normais. Se hoje somos servos de Deus é porque a graça nos alcançou e fomos transformados por ela. A mesma graça que nos alcançou pode alcançar qualquer outro do nosso convívio. Eu acho até que é mais perigoso você dizer que é santo e que não vai cair, do que você dizer que é pecador e que está sujeito à queda, né? Aquela história de que só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar fica pulando ondinha na beirinha e não corre risco de morrer afogado. É tudo uma questão também de autoconhecimento. O apóstolo Pedro, ele quando Jesus disse que o pastor seria pego e as ovelhas se dispersariam, ele disse, eu estou contigo. E aí Jesus olha para ele e diz, não, você vai me negar, se expondo, Pedro. Né? Então, assim, confiar demais em si próprio, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no próprio homem. Confiar demais talvez seja, não X da questão, mas uma questão que a gente precisa de fato analisar. Porque tem muita gente indo
confiando demais no seu caráter, na sua mente. Essa autoconfiança que é tão estimulada hoje em dia, né? Você tem que confiar em você, acredite em você, você é isso, você é aquilo, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Que a autoajuda, acho que ocupou esse espaço, né? Ela veio para trazer um resgate para essa força que o ser humano acredita ter. De alguma forma ela gera essa ideia de que você é maior do que você é mesmo, e aí você não se depara com a sua realidade, você não se depara com a sua fragilidade, porque você é forte, não, você é bom, você é bom, você é bom, e ao mesmo tempo que não se pode cultuar abaixo a autoestima. A autoestima, ela tem que ser saudável, ela não pode ser nem acima e nem abaixo, mas você não consegue virar o jogo se você não identificar os seus erros, as suas dificuldades. JR, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a visão e a medida correta de nós mesmos. Quando eu trabalho a autoestima de alguém ou a autoimagem, que são duas coisas distintas, né? Eu tenho que trabalhar, como você disse, na medida certa, tendo a consciência de saber quem eu sou. Eu tenho virtudes, todos os seres humanos têm virtudes, mas todos os seres humanos têm fraquezas, têm falhas, têm desvios, porque nós ainda estamos nesse corpo, nós estamos ainda submetidos a essa questão humana. Então, nós temos que ter uma visão de nós mesmos, como diz Paulo, em equilíbrio. Em equilíbrio. Eu tenho que saber se eu posso ir lá. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui, né? Pessoas, por exemplo, que foram libertas do poder do alcoolismo. Elas sabem que às vezes elas não podem estar diante de alguém que está tomando qualquer tipo de álcool, porque isso lhe traz uma inquietação, uma lembrança à sua fragilidade. Eu sei de uma experiência de uma pessoa que estava em tratamento, que tinha sido liberta da questão do alcoolismo, mas lutava cada dia, celebrando a recuperação, né? Como eles dizem, um passo a cada dia. E numa mesa ela começa a suar frio porque alguém estava usando uma bebida alcoólica. E foi percebido e perguntado a ela: o que está acontecendo? Você está passando mal? Ele disse: estou passando mal, sim. Eu estou me sentindo mal porque isso mexe com uma questão particular e uma fraqueza que eu tenho. Então foi muito interessante que aquela pessoa foi retirada, ela saiu daquele ambiente, daquela situação, não é? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o outro. Livrai-vos da aparência do mal. A gente tem que ter muito cuidado com a consciência do outro. E nós mesmos temos que saber até onde nós podemos ir. A Bíblia diz que ao diabo se resiste, mas da tentação se foge. Essa ideia do fugir da aparência, e que muitas vezes é difícil a gente entender, né? Porque fugir da aparência do mal parece que não é o mal, né? Aparentemente é o mal. Alguns aí é comum a pessoa aplicar o seguinte: olha, então você não anda, ou você não senta ali, você cuidado com isso, uma série de aplicações pragmáticas para alguma coisa que pode ser muito mais profunda do que isso. Como é que vocês entendem esse texto que faz essa referência a esse fugir, a esse livrar-se da aparência do mal? Eu acho que esse texto ele tem até um quê de radicalismo, uma proibição ao início de uma negociação. Às vezes a gente não é, como você disse, JR, não é o mal ainda, é só a aparência do mal. Então até aí eu posso andar. Só que, na verdade, nem aí a gente já pode andar. Já é uma proibição, porque já aponta para um caminho de falta de controle nossa. Eu estava lendo a palavra de Deus, me lembrando de talvez o homem, pelo menos fisicamente, de acordo com a Bíblia, mais forte do mundo foi Sansão. E ele se casa com Dalila, ele se junta com Dalila, e Dalila fica, né, tentando de todas as maneiras descobrir seu segredo. E eu estava lendo o capítulo 16 de Juízes,
E tava vendo o quanto ele brincou com as coisas de Deus, né? Porque, se você me amarrar com tiras de couro úmidos, aí você descobre meu segredo, eu perco minha força. Quer dizer, aí não era isso. Então, se for com cordas novas, e aí não era isso. E aí ele vai brincando. E eu vejo isso demais, sabe? Jovens brincando com as coisas de Deus e muito por falta de conteúdo, né? É um evangelho muito raso, né? Eu sou batista e na minha igreja tem escola bíblica dominical. A Nova Jerusalém também tem um seminário. A gente valoriza demais a palavra de Deus, o envolvimento com a palavra de Deus. A gente valoriza demais o pastoreio, né? Para o jovem não sair fazendo a obra de Deus, entre aspas, de qualquer maneira. Então, tem hora que a gente tem que dizer, cara, tu não tá preparado mesmo, foge da aparência do mal, você não pode nem chegar perto, como foi citado aqui, você é um ex-alcoólico, então você não pode chegar perto de bebida, pelo menos não agora, ou pelo menos ainda não. Vai chegar o tempo, né? Porque toda uma estrutura precisa ser criada à sua volta para você aprender a suportar. Porque senão você fica brincando, fica se achando super-homem, e uma hora dali ela acaba descobrindo mesmo o teu segredo e te derruba, e aí a vergonha vem de maneira avassaladora. O texto que eu acho que ajuda a explicar a questão que você levantou, JR, está em Salmo 1. Eis assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, observem comigo que, na verdade, é uma questão de postura. Então, no mundo nós estamos, o Senhor não nos retirou desse mundo. A convivência com o ímpio, com o pecador, ela é normal, é do dia a dia. Você vai para a faculdade, você sai na rua, você já começa a se expor a todo tipo de perigo. Mas eu não ando segundo o conselho deles. Eu não me detenho no caminho que eles estão. Eu vou a esse caminho, testemunho da fé que possuo, e não me assento também na roda dos escarnecedores, não me confundo com eles. É muito interessante porque, mesmo num momento desses assim, eu tenho experiência de ter trabalhado pelo Exército nas festas de carnaval, né? Pré-Caju, aqui mesmo no Rio de Janeiro, e você consegue estabelecer uma postura, e Deus traz pessoas a você. Tenho irmãos que são taxistas, que trabalham nesses grandes eventos aí, onde a carnalidade chega a 100%, e eles voltam de um evento desse com um testemunho de almas que eles ganharam para o Senhor. Por quê? Porque a postura deles é outra. Está lá no verso 6. O Senhor conhece o caminho do justo. O justo está num ambiente desse, mas a maneira como ele se apresenta é muito clara, é muito bem definida, e é isso que a gente tem que alcançar. A aparência do mal é um respeito à consciência do outro. A questão do texto que você citou, em que nós devemos nos livrar da aparência do mal, o texto é para que nós tenhamos a consciência que temos que ter respeito pela consciência do outro. E a Bíblia diz claramente que há pessoas que são mais fracas. Há pessoas que são neófitas, novos convertidos. Então, por amor a eles, eu não vou fazer certas coisas. Não que eu as considere errado, mas talvez porque eles não tenham a maturidade suficiente para compreender, por amor a eles, eu não farei. Ótimo. Aqui pelo nosso WhatsApp, uma ouvinte conta que ela começou a andar com um amigo que estava afastado. Ela diz, e de repente comecei a perceber que eu só ouvia pagode da mesma maneira que ele ouvia. E aí fui percebendo que eu estava me afastando de uma maneira muito rápida. Tive tempo, agradeço a Deus, porque tive tempo de perceber que dali a pouco seria eu quem iria precisar que alguém fosse me buscar de volta para Jesus. Uma outra ouvinte diz que... Ainda não, Marcela, só para poder interagir com relação à música. A música tem uma força impressionante. Com certeza. Não é isso? A música, se passa um carro de som na sua porta e aquela música for um chicletinho, aquela música, a pessoa não consegue, ela tem que clamar ao Senhor, ou às vezes ouvir uma outra música, muitas vezes, para tirar a anterior, porque existem músicas que elas ficam, né? E música, ela tem a letra dela, ela pode ser aprendida sem que você perceba que está apreendendo. Você acaba repetindo uma bobagem,
Se você parar para pensar, você não concordo com isso não, mas vai no embalo. E aí nós temos um especialista aqui à mesa. Na Samuel? verdade, como assim, é que é? Ontem até eu postei no Instagram, né, um trechinho de uma música, e aí o texto foi o seguinte: é tão bom quando você acorda com uma música e tem dificuldade de tirar ela da cabeça, e essa música te aproxima de Deus. Olha aí. Agora, é triste quando é o contrário. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 11. Os caras vivem na igreja, estão na igreja o tempo inteiro. Dentro de casa a gente só ouve música evangélica. A escola deles é de direção evangélica. Mas de vez em quando os caras chegam em casa cantando uma música que a gente nunca ouviu na vida. E eles sabem a música inteira. Meu Deus, quem é que ensinou isso pra vocês? Porque a música é, como você falou, um chiclete, ela pega, né? E aí tem a ver com essa coisa do radicalismo, né? Você, não tem nada a ver, só tô ouvindo. Só que você vai ouvindo e vai cantando. Eu tô me lembrando aqui de uma frase da Margaret Thatcher, que ela disse assim: pensamentos geram palavras, palavras geram atitudes, atitudes geram hábitos, hábitos geram caráter e caráter gera destino. Pode parecer uma escada muito longa, mas a gente vai subindo ela sem perceber, né? O cara daqui a pouco não é mais um que mente, ele é um mentiroso. Né? Aquela irmã não é uma que faz fofoca, ela é uma fofoqueira. E aí quando chega no caráter, vira destino, porque começou numa brincadeirinha, ouvindo música, entendeu? E a música chega, claro que é opinião, cada um aqui é absolutamente livre para expor as opiniões. Existem certas músicas que de fato elas criam uma perspectiva de vida, uma filosofia de vida que está ali. É claro que você não analisa isso o tempo inteiro, mas qualquer um em sala de aula pega uma letra. Vamos analisar a letra, até evangélica mesmo. Então vamos pegar essa letra aqui e que não, meu Deus do céu, não é isso que eu creio não, mas a gente canta. Aí lá no culto, a pessoa canta a música, aquela música tem uma filosofia, ela tem uma perspectiva, ela vai sendo assimilada, é uma coisa que você racionalmente discorda do que está ali. É aquele fato de você cantar sem sentir. Por outro lado, a música, esse tipo de música que a ouvinte nos conta, ela diz que ao ouvir a música, ela começou a perceber que ela estava de pagode em pagodinho, já estava indo ela. A gente reconhece que a música é arma de guerra, né? Então, uma arma na mão da polícia também serve se estiver na mão do bandido. Ele vai fazer vai utilizar da mesma maneira. E é isso que a gente percebe. Do lado de cá, a música pode nos aproximar de Deus, do lado de lá, ela pode nos afastar de Deus. E dentro dessa escala que o pastor Samuel falou, uma das nossas ouvintes narra que ela começou a andar com uma amiga do trabalho, que estava afastada, e ela fala que ela foi começando a fazer pequenas concessões. E aí, primeiro, ela começou aceitando tudo de errado que a amiga fazia. E depois ela começou a fazer tudo de errado que a amiga fazia também. Então ela disse que depois ela, graças a Deus, ela falou, hoje a gente teve um afastamento e hoje eu percebo que eu estou muito mais perto de Deus. Mas há também aqui no WhatsApp o contrário, aqueles que influenciam. A gente tem uma ouvinte aqui que ela diz: olha, eu tenho 2 genros que não são evangélicos e eles falam palavrão toda hora. Ela é a sogra, então. Ela é a sogra. Só pra Quando entender. eles estão na minha casa, eu estou sempre dizendo: filho, olha a boca. Filho, olha a boca. Pouco tempo teve uma confraternização na minha casa, são eles que fazem o churrasco, e teve um momento que eu ouvi um falando pro outro: ih, olha, hoje a gente tem que segurar a nossa língua para não sair palavrão nenhum aqui dentro, senão vai ficar confuso. E uma outra ouvinte que diz assim, ela começou a andar com uma amiga na faculdade, ela falou assim: eu tenho certeza que há influência sim, só que comigo, graças a Deus, a influência foi boa, porque essa amiga é alguém que é muito próxima do Senhor, e hoje eu olho para minha vida espiritual e vejo que eu estou muito mais perto de Deus do que eu estava antigamente. Pessoa que ajuda a gente. Exatamente, nós temos que entender e ter maturidade para influenciar. Nós somos, volto a dizer, sal da terra na terra. Agora, JR, Romanos 12:2 para mim é talvez o texto basilar para tudo isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quanto mais maturidade, quanto mais a palavra de Deus vai tratando a nossa vida, a nossa mente, porque tudo começa na mente, não é? No nosso entendimento. Quando isso é transformado por Deus e pela palavra, e nós temos os valores,
nós temos a moralidade, nós temos tudo aquilo que a Bíblia nos oferece, isso sedimentado em nós, então nós temos mais forças para reagirmos diante da sociedade. Isso é muito sério. Agora, tem uma outra questão aí, né? Nós temos que, talvez uma pimentinha na situação, e pensarem, às vezes, muitas das nossas igrejas que estimulam a nossa juventude a certos movimentos que são absolutamente perigosos. Será que todos os jovens das nossas igrejas estão preparados para esse ou aquele tipo de evangelismo? É uma pergunta boa. O que vocês acham? Você estava falando de Romanos 12, né? Verso 1, o apóstolo Paulo, ele clama, né? Quando eu olho, leio esse texto, a impressão que me dá é que ele está de joelho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto, né? É a questão do preparo. Eu estou vendo muita ação e pouco preparo. Os jovens querendo fazer e acontecer, mas de maneira rasa. Eles não estão mais dentro da igreja, eles não estão mais submissos ao pastor. Eles, de repente, fazem 18 anos e já se acham, né, a última bolacha do pacote e já querem, eu vou fazer a diferença, porque eu sou uma referência nessa geração. Ok, né? Mas qual é a palavra pastoral que você tem sobre a tua vida? Qual é o envio? Eu fico imaginando os discípulos, né, ao ver Jesus ressurreto, era, né, o auge da manifestação de Cristo no meio deles, né, o frisson, a vontade de pregar, de anunciar, e Jesus disse, não, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então, essa questão de um autoconhecimento, de maturidade, é o que faz toda a diferença na hora da gente se posicionar diante do pecado. Olha aqui um ouvinte de Bangu dizendo: quando a pessoa tem convicção do que crê, está firme na rocha, nenhuma amizade vai fazê-lo desviar. Eu tenho amizade com pessoas não crentes de várias religiões, mas meu foco sempre foi em Deus. Do Mutual, ouvinte dizendo: eu acho que a gente deve andar sim com pessoas que agem e pensam diferente, para falar do amor de Deus, de que vai valer todos os exemplos bíblicos e conhecimentos da palavra, se não tiver para quem falar. Do Fonseca, não acho que seja julgo desigual, acho necessário para pregar o evangelho. Como salgar vivendo dentro do saleiro, gente? Devemos estar próximos do mundo, fazendo a diferença e não se contaminando, nem participando das más conversações e de ambientes que não condizem com o cristão. De Manguinhos, ouvinte dizendo: eu acho que já é sim uma espécie de julgo desigual. Já andei com uma pessoa assim, as outras pessoas me procuravam para me alertar, para eu ter cuidado com ela. A gente fica mal falado e mal visado, diz aqui uma querida ouvinte acompanhando a gente direto de Manguinhos. Aqui eu agradeço pelo carinho da audiência. Ô JR, tem uma colocação aqui do ouvinte do e-mail muito interessante, onde ele pede sabedoria para saber com que companhias deve andar, até onde ele pode ou deve andar com alguém. Isso é muito interessante, porque às vezes nós estamos querendo evangelizar alguém, né? Estamos com uma ótima intenção e aquela outra pessoa do outro lado não tem nenhuma intenção de ser evangelizada, não leva nada disso a sério e começa a trazer crenças, comportamentos que são absolutamente contrários ao que a gente crê, ao que a gente pratica, aos valores que a gente vive. Uma coisa importante a gente dizer aqui no AJR: quando nós nos convertemos, gente, nós acabamos perdendo algumas amizades. Isso é real, porque há pessoas que não vão acreditar, que não querem acreditar, que não querem mudar de vida, que têm as suas escolhas. Então, na verdade, nós acabamos perdendo algumas companhias. Acho que a colocação do ouvinte no e-mail é interessante. Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Tem que ter sabedoria sim, porque há pessoas que não dá para caminhar junto. A forma de vida, de pensamento, os valores pode estar influenciando você, seu marido, seus filhos, sua casa. Então tem que ter sabedoria sim, porque há pessoas que nós podemos ter a melhor das intenções em evangelizá-las, mas elas não querem nada com Deus. Eu queria chegar exatamente aqui, né? Mateus 7,6 diz: não deem aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, às vezes, essa nossa boa intenção
de transformar pessoas, né, a todo custo, a gente passa dos limites, a pessoa de fato não se abre para aquilo, não tem interesse, vai usar aquilo somente contra nós e o resultado vai ser o que a gente não queria e que tantas pessoas estão aí testemunhando. Então são linhas muito tênues, são limites bem próximos que definem essa postura de estar com eles para influenciar ou de se deixar influenciar por eles. Há de se ter muito cuidado com isso. Entre uma coisa e outra, eu sou da opinião que você se defenda, que você se mantenha num ambiente seguro até que tenha condições de enfrentar um lugar mais perigoso. Se eu entendi, existe uma fase em que, pese esse fato de que as pessoas se afastam de nós, há uma fase em que nós precisamos nos afastar. Uma fase, e pelo menos a fase inicial. Por exemplo, você era um pinguço. O camarada era um pinguço, o camarada vivia, entendeu? Você tá entendendo, né, ouvinte? Aí, muito bem, aí isso foi até sábado. Domingo, o camarada foi à igreja, teve um encontro com Cristo, e foi um encontro, rapaz, extraordinário. O cara já saiu do culto, já totalmente transformado, e aí caminhando com o discipulado e tal. Chega sexta-feira, os mesmos amigos de sexta e sábado ligam pro camarada, entendeu? Tá no grupo do WhatsApp, pinguço eu sou. Aí o cara chega e diz o seguinte, o cara, olha, hoje vai ser em tal lugar. Aí o cara diz, e aí, vou ou não vou? Né? Porque afinal de contas ele ia, são os amigos dele, mas agora é diferente. Então, num caso como esse, qualquer um de nós vai dizer, meu irmão, evita esse grupo aí, porque você não está pronto para administrar esse impacto. É possível que você volte de lá transformado por eles e não transformando-os como é necessário que aconteça. Mas depois, com um pouco mais de maturidade e de vida espiritual, ainda que não sendo parte desse grupo, talvez ele possa influenciar, não coletivamente, mas individualmente. Aí ele tem um campo missionário. É isso que às vezes o cara esquece. O campo missionário, o cara tem 20 amigos, 20 pinguços, aí ele deixa de ser, ficaram 19. Aí ele, por que ele foi alcançado? Ele foi alcançado pela graça de Deus, além de fazer outras tantas coisas, para evangelizar os outros 19. Agora é evangelizar. Você não precisa ir lá onde os caras iam, onde você ia, onde você... É isso, gente? Não. Não é isso? Alguma. E a igreja, inclusive, tem que tomar cuidado para proporcionar a essa pessoa, do exemplo que você deu, né? Um outro ambiente para ele. É muito importante que a igreja se disponha a agora Você já pensou se ele chega na igreja e vai para um grupo vai ter uma festa na casa. Não vou nem terminar meu raciocínio. Vai lá, Marcela. Ambiente inseguro, bebida, pode dar vexame. O ouvinte diz assim: nós temos que ter discernimento e vigilância. Passei por um vexame alguns anos atrás, no aniversário de uma colega. Olha aí. Que estava nesse período eu estava começando a minha caminhada. E os colegas que estavam lá nesse aniversário me diziam: não vai fazer desfeita com a colega que está fazendo aniversário, e ela dizia, meu aniversário, bebe um copo comigo. Ela fala, eu resisti um pouco e bebi. Não só um copo, mas vários. Que isso? Quando eu não queria mais beber, que eu já estava bem embriagada, me deram uma caneca bem grande, cheia de cerveja, e falaram para mim na frente de todo mundo, na minha casa sem beber você não pode ficar. Vamos lá, crente, bebe aí. Eita! Exemplo igual a esse que você citou. Sem estrutura. Como é que é a frase, a última frase? Crente, bebe aí, é isso? Meu Deus do céu. É complicado. Agora, o ponto é o nível de maturidade da pessoa. Você tem que saber, ouvinte, onde você está, quem é você, como é que está o seu preparo para você se meter em certas situações, JR. Eu me lembro uma época, há muitos anos atrás, né? Quando 2 jovens disseram para mim, pastor, o senhor nos autoriza, a gente quer evangelizar dentro da boate e tal da Barra da Tijuca. Eu falei, não. Mas pastor, lá é o lugar das trevas, nós somos a luz. Eu falei, mas você tem força para entrar num ambiente daquele, falar do evangelho e sair ileso? Um ambiente de bebida, de sensualidade, de sexualidade. Você acha isso? E eles decidiram fazer.
desobedeceram, decidiram fazer. Ficaram, JR. Ficaram amigos da boate, frequentadores da boate, e nunca mais eu tive notícia dos dois no evangelho. Olha aí. Eu vou usar as palavras... Brincaram com fogo. Eu vou usar as palavras tipo de até fogo. do Fogo pastor estranho. Wander, né? E pôr uma pimentinha aí. Qual de nós, pastores, ainda não discerniu pessoas que nos procuraram querendo fazer a obra de Deus, mas que você percebia com clareza que elas estavam em busca de uma conveniência? Por exemplo, pastor, eu vou lá no meio dos drogados para pregar, quando na verdade você percebe claramente que ela deixou, mas não se libertou. Ela quer estar lá com uma capa de crente, mas para voltar a antigas práticas, né? 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo, né, ele fala algo que se tornou uma justificativa para um monte de gente que está em busca de conveniências, né? Se fazendo de fraco para ganhar os fracos. Eu já ouvi gente que quer se tatuar, e a gente não vai entrar nesse debate hoje, mas gente que quer se tatuar para ganhar os tatuados, né? Aí a gente tava falando de bêbado, né? Me fazendo de bêbado para ganhar o bêbado, porque assim eu vou falar a mesma língua. Em primeiro lugar, o contexto do capítulo 9 de 1 Coríntios está falando sobre um posicionamento que o apóstolo abre mão, é totalmente contrário. Ele não está em busca de conveniência, ele está abrindo mão de direitos dele e se fazendo de fraco para ganhar um fraco. Mas tem um monte de gente que pega esse texto e usa a Bíblia para poder se defender, se posicionar, e aí quer ir para o mundo. Então tá indo para carnaval, tá indo para baile funk, tá indo para um monte de coisa sem a menor estrutura, talvez em alguns casos até sem conversão, né? E com essa justificativa de que está se fazendo de fraco para ganhar os fracos, e a gente, como pastor, tem discernimento e sabe que o cara não está pregando evangelho para ninguém. Isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério. Essa ideia é muito interessante. Eu acho que isso cabe literalmente no que foi dito aqui sobre deitar coisas santas aos cães, né? Pérolas aos cães. Porque a pessoa não vive só na boate. Aquele meu amigo não está na boate 7 dias por semana, né? Então, o momento ideal para eu falar de Jesus para ele é dentro da boate, com o som tocando, com as mulheres nuas, com aquele ambiente completamente imoral. Não é. O momento para falar é quando ele estiver na sua lucidez, quando ele estiver na casa dele, no trabalho. Esse é o momento mais apropriado para eu usar o meu testemunho em favor daquela pessoa. Até tem algumas ações estratégicas que acontecem do lado de fora, que antecede a entrada, ou que já fiz isso aí também, tá certo? Né? Você tem uma questão com a estratégia, ou antes de entrar, ou após, enfim, que você tem uma ação e tudo mais, mas essa coisa de dentro tem que raciocinar, porque senão... Um exemplo clássico, eu vivo de vez em quando na minha igreja. Pastor, domingo de manhã não vou poder vir à igreja. Mas por quê? Não, porque eu estou evangelizando um rapaz, então de vez em quando eu pego uma praia com ele, logo vi que era praia. Ou então, assim, pastor, não tenho vindo porque tem um amigo meu que passa a tarde lá em casa e a gente almoça junto, e eu não posso deixar ele lá em casa e vir para a igreja sozinho. Isso quando não é o camarada dizendo que tá namorando uma menina não crente para evangelizar. Exatamente. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Aqui no nosso Facebook da Rádio 93 FM, você pode trazer a sua opinião também, conhecer os nossos debatedores. Você vai conhecer aqui, olha, quem abre essa foto nossa aqui com uma camisa amarela radiante, iluminando cada vez mais a nossa foto, é o nosso querido Helder Fernando, jornalista aqui da casa e que abrilhanta a nossa foto. Você vai conhecê-lo, ao lado dele você vai conhecer o pastor Gia Max, ao lado dele está o pastor Samuel Silva, eu estou ao lado desses queridos companheiros aqui. O pastor Wander não estava exatamente nessa hora e nós perdemos a imagem do pastor Wander aqui. Mas o ouvinte pode imaginar. Pode você estava falando, pastor. Não, é o que ele estava colocando muito interessante, essa questão da conveniência, JR. Quando eu vou fazer uma estratégia evangelística como igreja, eu tenho que ter cuidado com quem eu estou levando para esse tipo de estratégia. O pastor tem que ter esse cuidado, a igreja. Eu não posso chegar diante da igreja toda e abrir, olha, nós vamos fazer um evangelismo em tal lugar. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Vamos fazer um evangelismo nas capelas do cemitério. Isso é um negócio muito sério. Não é todo mundo que está preparado para ir para a capela de cemitério, né?
um lugar ermo, um lugar demoníaco muitas vezes, um lugar de morte, lugar onde se manifestam todo tipo de religião, de crenças e etc. Vamos todo mundo agora lá para a porta da boate. Não é todo mundo que tem condição de ir para a porta da boate. Certeza. Não é todo mundo que tem condição de evangelizar em certos contextos. Então, a própria igreja, sua área de atuação evangelística, quando ela faz uma promoção, ela tem que saber a quem ela está levando, quem são os crentes que eu estou levando. Tem que haver um preparo, tem que haver um treinamento, tem que haver uma investigação até da qualidade da situação da pessoa que está indo. A gente está jogando a pessoa no meio dos lobos, né? E nessa parte aí entra aquele negócio, eu tô sentindo no coração, entendeu? Pronto. Tô sentindo aqui no coração desejo de evangelizar assim, assim, assado. Por quê? Porque às vezes é conveniência. É o que eu quero, né? É o que eu quero. E a dúvida é o que eu quero, é uma coisa, ótimo, parabéns. Agora o que Deus quer? É isso aí. O que Deus quer para sua vida? Pode não ser o que você quer, afinal de contas, você fala em cruz, deve ter muita coisa que a gente não gosta, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, deve ter muita coisa para fazer que não é do nosso prazer, mas que precisa ser feita. Há muitos anos atrás, nós fizemos evangelismo na famosa Ilha Grande, que era um presídio de alta periculosidade. Verdade. E havia, o Dr. Magdiel, hoje é pastor em São Paulo, era o diretor do presídio. Haviam características que tinham que ser obedecidas. A roupa das pessoas que iriam ao presídio. Haviam colonos livres, presos com bom comportamento, que estavam soltos na ilha. Mas estavam soltos, eram pessoas que cumprindo pena. Então, nós precisávamos selecionar que tipo de irmão, quem ou até a irmã, que podia adentrar determinados ambientes da Ilha Grande. Isso acontecia em outros presídios. Então, nós temos que ter essa consciência, essa maturidade. Ouvinte aqui no Face dizendo, olha, Jesus andava e comia com os pecadores, mas dava bons exemplos, viu, gente? Temos que seguir o exemplo dele. Outra ouvinte, temos que ser luz nas trevas. Outro ouvinte, a Bíblia diz que devemos nos apartar das aparências do mal. Outro ouvinte dizendo, vocês disseram aí, falando sobre música, né? Tem uma loja aqui, eu tenho uma loja que quase em frente tem 2 trailers que tocam todo tipo de música, gente. Olha, tem horas que eu estou cantando em pensamento. Olha bem, o que é cantar em pensamento? Cantando em pensamento cada música que eu me assusto. Então eu oro e digo, Senhor, livra-me, livra o meu íntimo. É muito ruim você ser obrigado a ouvir certas músicas, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte dizendo, viu uma família ser destruída dentro da igreja, onde um dos líderes dos novos convertidos começou a discipular uma nova crente e acabou se envolvendo com ela. Até nisso é fundamental que você tenha cuidado com esta área específica para que você não acabe se envolvendo de forma equivocada e pecaminosa quando você deveria ser uma bênção. Quero agradecer aos nossos ouvintes a ajuda, a participação de cada um, de igual forma dos nossos debatedores que nos ajudam a compor essas ideias sobre um assunto do nosso dia a dia, gente. É hoje, não tem jeito. Hoje você vai estar aí convivendo com outras pessoas, você está no trabalho, você precisa trabalhar agora. A postura é completamente diferente. Cuidado para que você não seja levado. Cuidado. E também não fica querendo o tempo inteiro como se fosse uma pessoa chata, enjoada, porque é a tempo e fora de tempo, mas é de maneira sábia, maneira inteligente, maneira criativa, para que você possa deixar uma boa palavra e um bom exemplo para as pessoas que te seguirão. Vamos à pesquisa encerrando aí. Você acredita que ser amigo de alguém que tem uma visão diferente sobre a vida é julgo desigual? Te encerra por telefone com 80% dos ouvintes dizendo que não acham. No site, 70% deles também não acham. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, eu quero agradecer a você que participou conosco do Debate 93 de hoje e amanhã, olha que coisa, né? Escuta bem, o que fazer quando descobrimos que casamos com um insensível e egoísta? Olha aí, minha irmã. Insensível e egoísta. Ele não sente nada que você fala e ele só pensa nele. Ela diz assim, meu marido pouco se importa comigo, não faz a menor questão de ouvir minhas queixas. Marido que não escuta. Conhece alguém?
Conhece algum marido que não escuta? Você olha, fala e ele não tá nem aí. Ele só valoriza a família dele. E só sai com prazer se eles estiverem. Sem falar que só vai à igreja arrastado. O descaso dele me irrita e piora quando ele vira o jogo dizendo que eu sou chata. Mas como não ser chata e reclamona com alguém que só pensa no próprio umbigo? Como fazer uma pessoa enxergar que seu egoísmo está destruindo o relacionamento? O egoísmo é uma característica essencialmente masculina? O que a mulher deve fazer quando suas reclamações não adiantam e ela ainda é apontada como a chata da casa? Como ficar casada com um homem que não liga pra mim? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Giamax. Vou pedir ao senhor, por gentileza, pastor, para o senhor levar um abraço para o povo querido e amado da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. O senhor pode? Olha, com certeza. Obrigado, pastor. Povo amado. Eu quero agradecer a minha participação, JR, e quero pedir aqui oração pela família do pastor Ideolares. Ele é lá da Ilha do Governador e eu acabei de ser informado aqui pelo WhatsApp do falecimento desse pastor. Um homem muito novo, um homem muito abençoado, a família também muito abençoada e nem todo mundo da família está sabendo ainda. E o Delaures é o nome dele. Acabou de falecer, vou pedir pra gente orar pela família dele aí. Muito bem. Muito obrigado, pastor Samuel Silva. Eu pedi ao senhor, por gentileza, que leve um abraço para o povo querido e amado da nossa querida Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu agradeço mais uma vez, JR, pelo carinho e no convite de estar aqui aprendendo com esses amados pastores. Quero falar da nossa alegria. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é o dia que normalmente eu e Denise, o Ministério Nova Jerusalém, a gente dirige o culto lá na Nova Jerusalém. É o dia que a gente está na Nova Jerusalém, está ministrando lá. Então queria convidar todo mundo que está por perto. A gente vai estar hoje à noite na nossa igreja, no culto do Renovo, a partir das 19h30. Como é que faz o pessoal convidar vocês para cantarem nas igrejas? Então, vai ser um prazer atender o convite de todo mundo, né? É só ligar lá pro nosso escritório, você vai falar com o Fabinho, ele tá lá agora. Fabinho? Fabinho, gente boa. Gente boa. Nunca foi preso à toa, não tô brincando. Liga lá pro Fabinho, o telefone é 2228 7593, 2228-7593 aqui no Rio de Janeiro. A gente vai estar amanhã em Ilha de Guaratiba, sexta-feira eu não lembro agora, sábado a gente vai estar em São João de Meriti. E hoje vamos estar na Nova Jerusalém. Benção por isso. Estar junto com a gente vai ser um prazer. Pastor Wander, muito obrigado uma vez mais, pastor. Leva aquele abraço carinhoso para o povo da Primeira Igreja Batista do Recreio, pastor, por favor. Com certeza, JR. É um povo amado, uma igreja abençoada e é um privilégio estar aqui mais uma vez. Que Deus possa ter abençoado os nossos ouvintes. E um abraço muito grande para toda a direção da nossa 93. Maravilha. A gente faz rádio porque é ministério de Deus para nossa vida e é um instrumento de evangelização extraordinário, né? O WhatsApp vem aí um dos nossos ouvintes está lá em Boston, nos Estados Unidos, diz que tem uma emissora de rádio que retransmite o Debate 93 lá. Olha que coisa que nos impressiona cada vez mais. Eu sempre encorajo aqueles que retransmitem, porque eu quero dizer que já está autorizado previamente a retransmissão, não há nenhum custo, não há nenhuma necessidade de nada. A gente, quando toma conhecimento, fala o nome. Então é aquela forma de honrar a você que está retransmitindo aí nessas emissoras país afora. E agora, além dessa influência no Brasil inteiro, como a gente tem também uma retransmissora lá na Guiana e agora essa informação que a nossa equipe vai apurar um pouco mais, que está mais agora uma emissora de rádio retransmitindo a gente em Boston, nos Estados Unidos. Então, se você vai para Boston e se você está aí, brasileiro é que não falta em Boston, então, alguns americanos ainda resistem, né? Agora, brasileiro é o que mais tem em Boston. Então, quero agradecer o carinho dessa audiência especial. Quero dizer aos nossos ouvintes que hoje é aniversário do nosso querido irmão Harold de Oliveira, que completa hoje mais um ano de vida.
os ouvintes da 93 sabem e acompanham algumas de suas lutas, né? Ao longo desses últimos anos, lutas na área da saúde, lutas complicadas e difíceis da sua vida. E quando a gente faz aniversário, é hora da gente celebrar, de olhar para trás e de dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, para o nosso irmão Harold, que participa aqui conosco quando pode, é sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui entre nós, aqui na nossa mesa. O carinho de todos nós da 93 FM, em especial aqui do nosso time, reconhecendo a graça de Deus sobre a sua vida e pedindo ao Senhor que renove sobre você a bênção que vem dele, porque só o Senhor para nos abençoar. Eu vou solicitar ao pastor Wander que seja aquele que vai orar conosco, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, orando pelos nossos ouvintes, pelo tema que nós estamos aqui desenvolvendo, orando pelos enfermos, pedindo a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, e pelo irmão Harold, que é a sua ovelhinha. Vamos orar juntos nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por esse debate, que ele tenha sido uma bênção mais uma vez na vida de todos aqueles que o ouviram. Nós suplicamos agora, ó Deus, que o Senhor possa olhar com misericórdia para os enfermos, curar essas pessoas, Senhor, fazer uma obra de restauração na vida delas. E se o teu propósito ainda é mantê-las nesse momento em enfermidade, que o Senhor possa estar ensinando, que o Senhor possa estar edificando a vida delas para a glória do Senhor. Abençoe a família desse pastor que agora vai à tua presença, consola, dá a tua bênção sobre eles, ó Deus, e obrigado pelo ministério que ele realizou na Ilha do Governador. Abençoa, Senhor, tem misericórdia do nosso país, das autoridades, nesse momento tão delicado e tão difícil. E agora eu te agradeço pela vida do irmão Harold de Oliveira, uma pessoa, Deus, que tem dedicado os anos da sua vida ao trabalho e à obra do Senhor, numa representação importante diante da sociedade, na Câmara Federal. Ó Pai, abençoa este irmão, dá-lhe saúde física, psicológica e espiritual. Ele tem sido importante no teu reino e na sociedade, que ele continue, ó Pai, sendo uma bênção. Abençoe Velise, sua esposa, sua filha Marina. Ó Deus, que a tua graça continue sobre esta casa, que a tua graça continue sobre eles, Senhor, e que muitos anos de vida, Dr. Harold, possa estar ainda entre nós, testemunhando do Evangelho de Jesus e fazendo a obra para a qual o Senhor o chamou. Muito obrigado por este encontro e continua abençoando esta rádio, em especial esse debate, em nome de Jesus. Amém. Cada dia eu quero amar o que tu amas, quero fazer o que tu fazes, desejar o que tu desejas, Senhor. Quero ser segundo teu coração, quero ser igual a ti, Jesus. Vou amar. Eu vou amar, eu vou fazer. Vamos fazer tua vontade, Senhor. Desejar, eu vou ser como tu. Eu vou amar, eu vou fazer, vou desejar. Levanta sua mão e declare isso pra Deus. Eu vou amar. Eu vou amar. Eu vou desejar.
abençoe.